Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos ver como trabalhar com o Excel usando o Access como banco de dados. E basicamente o que a gente vai fazer é criar uma interface dentro do Excel que permita a gente enviar os dados lá para o Access através do SQL. Então, falando de SQL, quem não souber nada sobre SQL, basta assistir a série de vídeos que eu intitulei Trabalhando com SQL no Excel. Tem uma sequência de vídeos que explicam basicamente tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar com essa linguagem de busca no Excel. Então, para quem não sabe nada, basta assistir esses vídeos aí que vai entender como é que funciona e como que a gente trabalha com o SQL dentro do Excel, ok? Então, vamos lá. A pergunta que surge aqui, por que a gente trabalharia com o Access dentro do Excel, né? Ou seja, ligado ao Excel, se a gente pode usar as planilhas como se fossem bases de dados, usando inclusive o SQL para isso. Bom, basicamente o Access vai ser um repositório de dados, assim como todos os bancos de dados são, mas nesse caso aqui de uma forma mais simples, mais enxuta, né? O papel do Access na nossa aplicação do Excel vai ser uma caixa de dados esperando a gente enviar e consultar informações, ok? E antes da gente entender por que a gente está usando o Access, por que a gente está falando do Access junto com o Excel, é bom a gente entender a diferença entre os dois. Bom, antes de mais nada, o Excel e o Access são aplicações ou aplicativos, softwares diferentes, com finalidades diferentes. O Excel, por sua vez, né, é usado desde o seu nascimento para cálculos, com as funções, com as fórmulas que a gente cria, a gente consolida dados dentro dele, a gente monta gráficos dentro dele, faz relatórios como as tabelas dinâmicas e, portanto, tem essa função de planilha eletrônica. Já o banco de dados, que a gente vai estar usando aqui, o Access, ele já tem uma finalidade diferente de uma planilha, né? Ele serve exatamente para armazenar os dados de forma organizada e, claro, estruturada, ok? Então, os dois têm definições diferentes. Então, a gente pode concluir que o Excel pode ser usado como uma base de dados, mas não é uma base de dados, ok? Bom, agora que a gente viu que o Access e o Excel têm finalidades diferentes, a gente já pode responder a pergunta: por que eu usaria o Access juntamente com o Excel, né? Bom, como a gente não vai entrar muito a fundo aqui sobre banco de dados, né, a gente quer simplesmente ir para a prática direto e usar o Access como nosso banco de dados, eu não vou entrar em muito detalhes com muita profundidade aqui. Mas basicamente eu aponto 3 grandes vantagens da gente usar o Access com o Excel em algumas aplicações bem definidas, né? Então, o Access ele consegue fazer com que as nossas informações fiquem armazenadas de forma padronizada, o que nem sempre pode acontecer com as planilhas. O exemplo que eu dei aqui é numa planilha que eu tenho uma coluna que eu deveria colocar valor. Se eu digitar um texto ali naquela coluna, nada vai acontecer, ou seja, o Excel vai permitir que eu digite texto numa coluna de valor. Já no caso do Access, ele não vai permitir que isso aconteça, porque eu defino primeiro que aquele campo vai ser do tipo valor e ele não permite que entre textos ali naquele campo, ok? Bom, outra grande vantagem dessa padronização que o banco de dados nos permite é a numeração automática, ou seja, ele faz uma numeração automática a cada registro que a gente inclui no banco, né? Fazendo com que a gente então não precise se preocupar em fazer alguma aplicação para criar essa numeração, ou seja, é como se ele criasse os números das linhas dos nossos registros lá automaticamente. E com isso a gente permita consultar os registros de forma muito mais absoluta, né? E a gente vai ver isso na prática lá com mais detalhes quando a gente estiver criando o nosso banco de dados. Outra coisa que a gente pode comentar é a confiabilidade, né, das nossas informações, da nossa aplicação, porque, por exemplo, o banco de dados não permite que a gente duplique registros, né? Ou seja, se a gente for lá no banco e definir na nossa tabela que o campo CPF, por exemplo, não vai poder duplicar, o próprio banco de dados já faz essa segurança para a gente, ou seja, não permite
que duplique números de CPF, por exemplo. Bom, e o último ponto que eu coloquei aqui é a acessibilidade, né? São várias pessoas usando ao mesmo tempo o nosso banco. É claro que a gente pode fazer isso com as planilhas, mas a gente sabe que compartilhar as planilhas, enfim, deixar dessa forma é um pouco arriscado na questão de informações e a gente tem uma série de outros problemas compartilhando dessa forma. Já no caso do banco de dados, é próprio dele permitir que várias pessoas acessem ao mesmo tempo sem nenhum problema, ok? Então essas são as grandes vantagens da gente usar o Access como banco de dados ao invés da gente deixar as nossas informações dentro das planilhas. Ok? Bom, então nós vamos criar uma pequena aplicação com o Access, né? Essa aplicação será um cadastro e é claro, nós não vamos criar um cadastro com todos esses campos aqui. Eu vou reduzir o número de campos, porque senão o vídeo fica muito extenso. E mesmo porque, se nós fizermos com alguns campos, basta incluir novos campos na programação, ok? Então, se a gente entendeu ali como faz com essa quantidade, se a gente precisar de mais, é só incrementar o nosso código, ok? E de qualquer forma, é bom lembrar que eu vou deixar disponível lá no macrofaz.com.br esse programa de cadastro completo. Portanto, quem quiser ver o código completo, basta ir lá e baixar a planilha. Bom, e como vai funcionar essa aplicação que a gente vai criar? Bom, basicamente, nós teremos um formulário feito no Excel, né, com alguns campos, como eu disse, e através desse formulário nós iremos enviar dados para o Access, né, e também buscar dados desse banco. Com isso, nós iremos contemplar, então, as 3 operações básicas que geralmente a gente faz com um banco de dados, que são incluir, consultar e alterar, ok? Então, por se tratar de um cadastro, nós não vamos excluir dados, pois geralmente nós não fazemos esse tipo de operação nesse tipo de aplicação, né? O mais comum é a gente desativar o cadastro ao invés de excluí-lo, ok? Mas de qualquer forma, a exclusão de registro é muito simples e eu vou mostrar como a gente faz isso se a gente precisar, ok? Bom, então criar um banco de dados no Access é algo bastante simples, né? Basicamente a gente cria um arquivo do Access, né? Então a primeira coisa que a gente faz é definir um nome para esse arquivo, ou seja, definir um nome para esse banco de dados. É interessante que a gente crie o nome do banco de dados com uma certa relação com aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente vai criar um programa de cadastro, então a gente pode chamar esse banco de dados, esse arquivo do Access de cadastro. A segunda coisa que a gente vai fazer é definir um caminho, né, onde a gente vai salvar esse arquivo do Access, né? Então pode ser na nossa máquina, pode ser num drive de rede, né? Enfim, a gente define aonde a gente vai salvar esse arquivo. A terceira coisa, a gente cria uma tabela, né, dentro desse banco de dados. Primeiro a gente cria o banco, depois a gente cria a tabela. E por fim, a gente cria os campos que essa tabela vai possuir. Então primeiro eu coloco lá o campo que eu vou trabalhar, que eu vou criar dentro da minha tabela, e depois eu parametrizo esse campo dizendo que tipo vai ser esse campo, ou seja, que tipo de dados ele vai receber, ok? Bom, é claro que a gente vai ver isso lá na prática, mas basicamente o que a gente faz para criar um banco de dados são esses 4 passos que a gente vê aqui, ok? Bom, então depois que a gente clica lá no ícone do Access, né? Quando a gente acessa o Access, ele abre uma telinha, independentemente da versão, é bem parecida com essa. Então a gente tem 2 opções aqui. A gente vai usar a opção aqui, criar banco de dados desktop em branco, tá? Então essa é a opção que a gente escolhe aqui. Depois que a gente escolhe, como eu disse, a gente coloca um nome para esse banco, né? A primeira coisa, então, o nosso banco de dados vai chamar cadastro. Então, eu coloco aqui cadastro e notem que já tem aqui a extensão do Access, que é a CCDB, ok? Depois disso, a gente vai escolher o caminho que a gente vai salvar esse banco de dados. Eu vou colocar aqui no caminho C2.temp, ok? E vou dar um ok aqui. Já selecionamos, então, o nosso banco de dados vai ser criado dentro dessa pasta. Depois disso, basta clicar aqui em criar e pronto, o nosso banco de dados já está criado. Bom, então aqui no Access ele já cria
uma tabela para a gente, né, uma tabela default, que por lógica todo banco de dados vai possuir pelo menos uma tabela. Então ele já cria aqui uma tabela chamada tabela 1. E a gente tem duas maneiras de trabalhar com essa tabela, como a gente vai fazer agora. A gente vai parametrizar essa tabela, então a gente tem duas maneiras de fazer isso. Pelo modo de exibição, né? É como se fosse se a gente criasse a tabela e já fosse digitando dados dentro da tabela. E o modo design, que é o que a gente vai usar para a gente poder parametrizar todos os campos da tabela que a gente vai criar agora, ok? Então, quando eu clico aqui em design, ele já sugere que a gente mude o nome dessa tabela 1 e coloque um nome para a nossa tabela. Então, a gente vai chamar a tabela também de cadastro. Não tem problema nenhum a gente criar uma tabela chamada cadastro e um banco de dados também chamado de cadastro, ok? Então eu vou chamar a nossa tabela de cadastro, vou dar um ok aqui e pronto, ele abre esse módulo aqui de exibição do tipo design. Bom, e daqui para frente o que a gente vai fazer é basicamente criar um nome para o nosso campo, né? Dar um nome para o nosso campo e dizer que tipo de dados esse campo vai receber. Então, por padrão também, o Axis cria aqui um campo chamado código do tipo numeração automática. Ele quer dizer para a gente que todo registro, quando nasce, ele tem um número que vai ser criado automaticamente pelo próprio banco de dados. E esse campo, então, vai ser o único campo que jamais vai se alterar, né? Ou seja, se a gente vai criar um cadastro com nome, endereço, telefone, esses campos todos podem mudar, menos esse campo chamado código aqui que o banco já criou para a gente, para ser um número exclusivo para cada registro. Bom, geralmente eu mudo esse nome, coloco ID, né, para esse nome código não ser confundido com alguns outros códigos que a gente pode ver na nossa aplicação. Então eu chamo de ID, que é de identificação. E aqui, né, o tipo do dado vai ser realmente numeração automática, que a gente quer que o banco faça essa numeração para a gente. E agora, daqui para frente, a gente começa a desenhar a nossa tabela, ou seja, a parametrizar a nossa tabela. O primeiro campo que a gente vai criar é o campo chamado nome, né, que o nosso cadastro vai ter um campo chamado nome, e o tipo de texto, notem o seguinte, que quando eu escrevo o nome do campo, quando eu saio desse campo aqui dentro do Axis, ele já muda por padrão aqui o tipo para texto curto. Então, ele está sugerindo para a gente que este campo vai receber dados do tipo texto, né? E o tamanho desse texto pode ser até 255 caracteres. Bom, a gente pode mudar esse parâmetro, né? Por exemplo, se a gente sabe que o nosso campo não vai chegar nesse número, a gente pode diminuir. No caso do campo nome, eu vou deixar aqui com 40. Então, basicamente, o que a gente vai fazer daqui para frente é isso. Criamos um nome para o nosso campo e depois a gente coloca que tipo de dados ele vai receber. Bom, depois do nome campo, a gente vai colocar aqui o próximo campo chamado de endereço. Bom, e por regra aqui, é bom lembrar que os nomes dos campos aqui seguem mais ou menos a mesma lógica que a gente cria as variáveis lá com algumas condições, então basta ver lá o vídeo que a gente fala sobre variáveis, mas eu geralmente não uso C cedilha, por exemplo, acento aqui, mas quem quiser usar pode usar, não tem problema. O que a gente não pode, por exemplo, como acontece nas variáveis, é começar com um número no nome do campo. Bom, e aqui o campo está como tipo texto curto, e a gente sabe que o tamanho do texto curto é 255. Eu vou mudar aqui e colocar 50. Então, lembrando, né, esse número que aparece aqui no tamanho do campo, para os tipos de texto curto, são os números de caracteres, ok? E por fim, eu vou criar aqui o campo chamado CPF, também vai ser do tipo texto curto, porque apesar da gente sempre digitar números no CPF, né, em alguns campos, né, a gente não usa os traços e as barras, etc., mas esse tipo de numeração, a gente trabalha como se fosse um texto, ok? E se nós fôssemos criar um campo do tipo valor, por exemplo, para acumular um total, alguma coisa assim, valor de nota fiscal, por exemplo, a gente colocaria valor e selecionaria aqui o tipo número
tá? E depois disso a gente aumentaria aqui a precisão desse número de inteiro longo para duplo, que isso significa que ele vai receber os nossos bilhões, trilhões ali, ok? Bom, eu não vou entrar muito em detalhe nesses tipos aqui, porque a gente trabalhou lá com variável em outros vídeos, e a lógica que a gente vai usar para nomenclatura e padronização dos campos aqui vai ser a mesma lógica que a gente usou para as variáveis, ok? Então, quem tiver dúvida aqui como parametrizar os campos, basta dar uma olhadinha lá no vídeo que a gente fala sobre variáveis. Bom, e feito isso, o nosso banco de dados está pronto, já está criado o banco, já está criada a tabela e os nossos campos que a gente vai trabalhar aqui. Depois disso, então, basta a gente clicar aqui em salvar e pronto, o nosso banco de dados já está salvo. Então, como eu disse, é bem simples criar um banco de dados do Access. Notem que ele já criou aqui na nossa pasta temp o nosso banco. Então, a gente basicamente cria um tipo de arquivo do Access. E agora, então, com o nosso banco de dados criado e a nossa tabela, a gente já pode começar a trabalhar lá com a nossa interface com esse banco aqui. Bom, então, no próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar com essa interface que a gente está vendo aqui. Bom, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no Macrofaz, ok? Um grande abraço, obrigado por ter assistido e até o próximo.